Graça e paz, irmãos e irmãs. Dúvida. Essa é uma palavra que expressa um sentimento comum neste nosso tempo. Amanhã estaremos em que fase do Plano São Paulo? Pode ser que nós estejamos na fase vermelha, na laranja, na verde, daqui a um tempo, ou pode até ser que nós retornemos para a fase emergencial. Não tenho certezas, tenho dúvidas. Em quanto tempo a nossa economia se recuperará? Quando é que eu vou tomar a vacina? Será neste primeiro semestre ainda ou no segundo semestre? Quando os índices de mortalidade pela Covid-19 começarão de fato a despencar? Tenho dúvidas. Temos previsões, temos estatísticas, temos projeções, mas num cenário, irmãos e irmãs, de incertezas, é natural que nós tenhamos dúvidas. A cantora Simone interroga aqueles que não têm dúvidas. Como será o amanhã? Responda quem puder. Dúvida, querido irmão e irmã, é o contrário de certeza. E num cenário onde as dúvidas se sobrepõem às certezas, nós podemos também sermos dominados por outros sentimentos, como, por exemplo, o medo e o cansaço. Em nosso tempo, por causa das dúvidas, nós podemos, irmãos e irmãs, também fomentar o medo em nosso ser. O medo de ficarmos desempregados, o medo de passarmos fome, o medo de sermos contaminados e até mesmo o medo de morrermos. Em nosso tempo, irmãos e irmãs, as dúvidas têm fomentado o cansaço. Cansaço de ficar em casa, o cansaço de sempre que sairmos de casa, nos atentarmos, nos lembrarmos de todos os cuidados necessários. O cansaço do home office. Quem de nós pode dizer que não está cansado de alguma forma de tanto trabalhar em casa? Antes mesmo que a pandemia se estabelecesse no mundo de maneira geral, um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han já havia definido, caracterizado a nossa sociedade ocidental como a sociedade do cansaço. Ele escreveu um livro que possui esse título. E nesse livro ele vai discorrendo a respeito desse cansaço que nos toma. E ele vai dizer que se num tempo atrás nós éramos e estávamos cansados porque as pessoas nos impunham pesadas cargas, hoje somos nós mesmos que nos colocamos, que nos sujeitamos a pesadas cargas. Essa busca constante pela melhor performance, pela capacidade de se superar cada vez mais e mais, e é nesse sentido que ele vai dizer: essa sociedade é uma sociedade extremamente cansada. E esses níveis, irmãos e irmãs, de cansaço, agora com a pandemia, alcançam níveis alarmantes. Níveis alarmantes. E nós podemos perceber este cansaço por meio do esgotamento físico ou por meio daquilo que tem se convencionado dizer, o burnout. Quantas pessoas são tomadas por um esgotamento que as impede de viver e de viver com uma vitalidade que Deus espera de cada um e de cada uma de nós. Irmãos e irmãs, o texto que eu quero compartilhar com vocês e meditar com vocês neste momento de culto nos fala um pouco das dúvidas que
tomaram conta do coração dos seguidores de Jesus. E em decorrência dessas dúvidas, também o medo e também o cansaço. Mas o texto também nos fala de um processo no qual Jesus, interagindo com eles ali, foi possibilitando que os seus corações se libertassem disso tudo. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 36 até o 49. Diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos e irmãs, nós estamos ao longo deste mês meditando na palavra de Deus e refletindo a respeito da ressurreição de Jesus. Nesta passagem bíblica, percebam comigo no quanto a barra de Tomé é aliviada. Porque se lá no Evangelho de João, e nós conhecemos muito bem aquela passagem, Tomé se apresenta ali como destemido discípulo que assume a sua incredulidade e a sua dúvida. Aqui, Lucas faz questão de registrar que no coração de todos subiram dúvidas. Não puderam crer que estavam na presença de Jesus e preferiram inicialmente acreditarem que estavam diante de um fantasma, de um espírito, de uma aparição. Mas o evangelista Lucas vai também narrando, como nós já dissemos, este processo no qual Jesus vai dissipando as dúvidas dos seus corações e, consequentemente, o cansaço, o medo, que são próprios da dúvida. Dois ensinamentos, dois aprendizados para nós, irmãos e irmãs, a partir do texto. Primeiro, diante da dúvida que gera o medo, Jesus foi visto e sentido na comunhão da mesa. Pergunto a você, irmão e irmã, que tipo de medo te dá mais medo? Isso mesmo. Que tipo de medo te dá mais medo? O versículo 37 aqui do nosso texto vai dizer
que os discípulos ficaram surpresos e atemorizados e acreditaram estarem vendo um espírito. E claro, sem a constatação de que se tratava da pessoa física de Jesus, eles sentiram medo, achando que estavam então diante de um espírito, uma aparição, ou como algumas traduções bíblicas gostam de dizer, um fantasma. Por isso eu retorno à pergunta: que tipo de medo te dá mais medo? Quando eu era criança, irmãos e irmãs, eu quero confessar que eu tinha um pouco de receio de ir aos cemitérios. De certa forma, eu tinha medo de que algum morto aparecesse por ali e me assustasse. Minha mãe, como acredito tantas outras mães, dando uma força para os filhos, né? Sempre me dizia: nós temos de ter medo dos vivos e não dos mortos. Os mortos não nos podem fazer mal nenhum, mas os vivos, estes sim, estes podem nos fazer muitos males. Os discípulos de Jesus, irmãos e irmãs, ficaram atemorizados por julgarem estarem vendo um fantasma. Mas medo mesmo, eles sentiam, era dos vivos. O evangelista João faz questão de registrar para nós que eles estavam em casa com as suas portas trancadas, com medo dos judeus. Por isso é que ao chegar em casa, na casa dos discípulos, aqui no versículo 36, Jesus diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Não tenham medo, eu estou vivo. Os malfeitores perderam e agora é tempo de se alegrar. De fato, irmãos e irmãs, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que na presença de Jesus, eles se mostraram tão alegres que foram impedidos de acreditar naquilo que eles estavam vendo e naquilo que eles estavam sentindo. Percebam isso no texto. Eles tocaram, eles viram Jesus, mas ainda assim não acreditaram. Só puderam crer, só puderam acreditar plenamente quando viram Jesus comer. Eu quero, querido irmão e irmã, trazer um olhar teológico para este texto bíblico e para esta passagem que nós estamos aqui meditando. Eu estou aqui no templo, meditando com vocês, e aqui ao meu lado está a mesa da comunhão. Mesa que simboliza para nós a presença espiritual e real de Jesus no sacramento da ceia. Um modo da igreja ver e sentir Jesus é na refeição eucarística. Quando a igreja se alimenta com Jesus, se alimenta de Jesus, nós podemos dizer pela fé: nós vemos e nós sentimos Jesus. Eis o mistério da fé, que transcende os sentidos da visão e do tato. Diante da dúvida, irmão e irmã, que gera medo, Jesus se apresenta ainda hoje para mim e para vocês, neste momento de íntima comunhão com Ele. Neste momento nós vemos, nós sentimos, porque dele nos apropriamos pela fé. Este é um primeiro ensinamento que eu quero extrair aqui dessa passagem, quando os discípulos se dão conta da presença de Jesus na comunhão da mesa. Mas um segundo ensinamento: diante da dúvida que gera o cansaço, Jesus foi visto e sentido no cumprimento da palavra. Após se alimentar, como já havia feito com os 2 discípulos que estavam de Jerusalém para Emaús, no caminho de Emaús, Jesus
Agora expõe para todos as Escrituras Sagradas, começando por Moisés, passando pelos profetas e pelos salmos, buscando então persuadi-los a respeito de tudo quanto lhe deveria acontecer como Cristo. O texto bíblico nos diz, irmãos e irmãs, que Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. A palavra encarnada explicando a palavra escrita. O verbo da vida explicando o livro que discorre sobre o caminho da vida, e eles entenderam. Eles entenderam, irmãos e irmãs. E entendendo, os discípulos agora tinham diante de si o desafio de serem testemunhas de tudo quanto haviam entendido. Em todas as nações, a começar por Jerusalém, essa mensagem de salvação, de libertação, de arrependimento, de vida nova, deveria ser então proclamada por intermédio deles. Quanto trabalho, não? E quanto trabalho, irmãos e irmãs, que não dava para ser terceirizado. Se pudessem terceirizar a pregação do Evangelho, os discípulos teriam o bônus da pregação sem terem o ônus. Teriam o fruto sem terem plantado nada. Mas eu olho aqui para o versículo 48, e penso em Jesus dizendo para eles que não aceitava terceirizações. Vocês foram testemunhas dessas coisas. Que cansaço! O Império Romano com espadas nas mãos, judeus irados, somos poucos, somos frágeis, somos fracos. Que cansaço! Que cansaço, Jesus! E olhando, irmão e irmã, para a nossa realidade, para o nosso contexto, com tantos impasses, tantos escândalos, tantas polarizações, com tantas privações, com tanta incredulidade, com tanta maldade, poderíamos ser honestos conosco mesmo e com Jesus e dizermos: que cansaço, Jesus, que cansaço. Mas a exemplo dos discípulos do passado, nós somos testemunhas dessas coisas. Nós, irmãos e irmãs, somos aqueles que veem e sentem Jesus a partir do verbo da vida, que nos explica a palavra. À luz do cumprimento de tudo quanto a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, dizia. Mais uma vez, os discípulos foram desafiados a crer no cumprimento da promessa da palavra encarnada, Jesus, o verbo da vida. Porque Jesus dizia: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Descansem um pouco, até que vocês sejam fortalecidos por um poder que não emana de vocês, mas que emana de mim mesmo. Eu falo com você, querido irmão e irmã, aqui do nosso templo, aqui da igreja, falo aqui ao lado da mesa da comunhão, mesa que representa essa nossa comunhão, este nosso relacionamento com Cristo, mas falo também aqui do púlpito da igreja. Local de leitura e de exposição da palavra, de onde nós cremos que a palavra, uma vez iluminada pelo Espírito Santo, nos persuade, nos instrui, nos aconselha, nos exorta, nos consola e nos convoca como testemunhas de Cristo no mundo. Como testemunhas do Cristo ressurreto, irmãos e irmãs, nós vemos, nós sentimos
Jesus no cumprimento da palavra e somos fortalecidos pelo poder que emana dele, do seu Espírito. E este poder, irmãos e irmãs, nos alivia do cansaço e nos potencializa para a missão. Nós vivemos em um contexto que, por diversos fatores, geram dúvidas quanto ao dia de amanhã. Não podemos afirmar com precisão como será o amanhã. Temos dúvidas, mas em meio a tantas dúvidas, somos desafiados pelo texto bíblico, irmãos e irmãs, para que possamos ver e sentir Jesus na mesa da comunhão. Somos desafiados pelo texto bíblico para que possamos ver e sentir Jesus no cumprimento da palavra. Qual é a dúvida que invade o seu coração, irmão e irmã? Qual é a dúvida que tem fomentado medo em nossos corações? Qual é a dúvida que tem fomentado o cansaço, que tem feito com que nós empurremos os dias, com que nós empurremos as semanas, o mês e o ano? No mistério da fé, simbolizados na mesa e no púlpito, somos então, em meio a tantas incertezas, invadidos pela certeza da presença de Cristo, da presença do Cristo que vive e que em sua vida não elimina, com certeza, irmãos e irmãs, todas as nossas dúvidas que constituem a nossa condição humana, mas pela fé nos liberta daquela dúvida que gera medo e que nos paralisa e que nos impede de acreditar em um mundo melhor. Pela fé, nos liberta daquela dúvida que gera cansaço e nos impede de vivermos a vontade de Deus e de partilharmos essa vontade no mundo, por onde quer que Ele nos enviar. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, nos convida a abandonarmos a dúvida que gera medo e que gera cansaço e nos apropriarmos da certeza que aponta para a presença de Cristo em nós, conosco, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se nos apropriarmos dessa certeza, os poderes da morte que ameaçam os valores do reino de Deus e nos causam medo, não triunfarão. Se nos apropriarmos dessa certeza, os poderes da morte que ameaçam os valores do reino de Deus e nos causam o cansaço, não prevalecerão. Porque na força do Espírito Santo, seguiremos vivendo e anunciando a vida que é Cristo. E que seja isso, querido e querida, para a honra e para a glória de Deus. Amém.